Agora vamos falar sobre a ampliação por parte da Receita Federal das regras de fiscalização de transferências feitas por Pix e cartão de crédito. Vamos conversar sobre esse assunto com o Guilherme de Ferreira. Ele é diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás. Guilherme, seja bem-vindo aqui à CNN Brasil. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Bem, vamos lá, Guilherme, porque é um assunto que vem gerando muitas dúvidas nos brasileiros. Vamos, então, começar pela explicação do que já acontece e do que vai mudar a partir dessa decisão da Receita Federal, do governo brasileiro. O que a gente pode explicar aqui para quem está nos acompanhando? Bom, para o consumidor final, para nós, contribuintes, nada muda. Agora, em relação às instituições bancárias, para essas sim terão alterações, porque as instituições bancárias, principalmente os bancos digitais, os bancos tradicionais já emitiam essa informação para a Receita Federal, os digitais também. Contudo, eles não mandavam informação tão qualificada para a Receita Federal. Agora, com a instrução normativa, semestralmente os bancos, todos os bancos, instituições bancárias, bancos ligados à maquininha de cartão de crédito, cartão de débito, deverão então mandar uma informação qualificada para a Receita Federal. Qual seria? Transações de contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, no caso de pessoas físicas, transações que ultrapassem o valor mensal de R$5.000. Essas informações têm que ser enviadas qualificadas para a Receita Federal. A mudança, Guilherme, a partir do momento em que há essa ampliação das regras de fiscalização, isso significa um maior controle da Receita Federal? Com toda certeza. A Receita Federal já noticiou que esta é a intenção principal dela, ter um maior controle das situações financeiras dos contribuintes para também reduzir as situações de sonegação fiscal, para evitar que os contribuintes estejam recebendo renda, não estejam declarando e não estejam arcando com o imposto devido em relação a isso. Ou seja, mirando sonegação de imposto, Guilherme. Isso, o intuito, pelo menos divulgado e dito pela Receita Federal, que essa informação mais qualificada que os bancos terão que passar, e alguns bancos que nem passavam em sua totalidade, será para que a Receita Federal cruze dados com a declaração do imposto de renda dos contribuintes e possa então ver se de fato ele está declarando tudo que precisa declarar para o que influenciará no fim no imposto de renda daquele contribuinte. Bem, vamos lá. Theo Cury, nosso analista, também está com a gente, viu, Guilherme? Também tem perguntas. Por favor, Theo. Oi, Guilherme. Bom dia para você. Só para ficar claro, então, quem que é de fato impactado por essa mudança anunciada recentemente e quem não vai ser impactado? Acho que é importante deixar isso muito claro para quem acompanha a gente, porque tem muito temor ao longo dos últimos dias constatado por parte, principalmente de pessoas que trabalham em serviços, em comércios, com relação a essa mudança e o que foi disseminado nas redes sociais. Sim. Impacto direto de alguém que tem que mudar alguma coisa agora. Só são as instituições financeiras, porque essas terão uma nova obrigação, uma obrigação de informar, de levar uma informação mais qualificada. E quando eu falo qualificada é o quê? Uma informação mais discriminada para a Receita Federal. Contribuinte X movimentou mais de 5 mil e especificar o valor que ela movimentou mês a mês para a Receita Federal, isso de forma semestral. Então, um impacto direto unicamente para as instituições bancárias. Agora, para os consumidores finais, para os contribuintes, para nós, pessoas comuns, a diferença será que no ano que vem, a Receita Federal pegará as informações que recebeu dos bancos no ano de 2025 e na sua declaração de 2026, a Receita Federal vai então bater essa informação. Você declarou que teve um recebimento X, mas você teve uma movimentação bancária incompatível com aquele recebimento. Ou você nem fez sua declaração de imposto de renda, você não declarou, mas a sua movimentação bancária foi muito além de quem nada recebe ou está dentro da faixa de isenção do imposto de renda. Então, a Receita Federal irá te intimar para ele poder entender essa divergência. Por que você teve uma grande movimentação bancária, mas não teve essa informação de renda dentro da sua declaração? E aí, Guilherme, a gente vai observando aqui as redes sociais, as várias manifestações, até para a gente compreender o que de fato vai acontecer, né? Por exemplo, tem gente aqui que coloca, quem faz Pix de
acima de R$ 5.000 vai começar a pagar imposto, vai ter de declarar. Só para lembrar, aquele que vende pipoca, vende picolé, eles vão pagar mais impostos. Afinal, o que é verdade em tudo isso? Não, diretamente não. Se você fizer um Pix de 5, 6, 10 mil, você não vai pagar uma taxa nem um imposto por isso. O que vai acontecer é que a Receita Federal, que ela já tinha isso, agora ela vai ter de uma forma mais qualificada, a Receita Federal terá as informações das suas transações bancárias. Mas isso ela já tinha. Então não é nada novo, já existia financeiro, já existia vários outros mecanismos em que a Receita Federal tinha as informações. E a Receita Federal, então, ela vai traçar dados. Ano que vem você vai fazer a sua declaração do imposto de renda, ou não. Se você está na faixa de isenção, você não precisa fazer sua declaração. E a Receita Federal vai estudar, então, as suas transações bancárias do ano anterior, do ano de 2025, e vai ver se ela é compatível com a sua falta de declaração ou com a sua declaração. Se ela estiver de acordo, nada terá problemas com o contribuinte. Agora, se for trazer qual que é o impacto futuramente para os contribuintes, para as pessoas físicas, pessoas jurídicas ou para nós, né? Qual será o impacto? Se você está irregular com a sua declaração de imposto de renda, se você tem renda e não declara, aí sim você poderá ter um problema, porque a Receita Federal, então, vai te intimar para entender o porquê que você tem uma grande movimentação bancária, mas não é compatível com a sua declaração. Então, esse será o principal impacto futuro. O objetivo, então, do governo é fazer uma espécie de um aperfeiçoamento desses instrumentos para fiscalização, né? Para entender para onde que o dinheiro está indo e qual dinheiro não está chegando. Isso mesmo. O intuito da Receita Federal é poder afinar mais essa investigação e a auferição, né, do que o contribuinte recebe e do que ele tem de bens, o que ele tem de direito, que ele tem que pagar, o que ele tem que receber, no caso de empréstimos, essas situações, para que então a declaração fique ok. Aí fica até aquele questionamento: se a Receita Federal já tem minhas informações, por que eu preciso declarar? Mas é por isso mesmo, porque a Receita Federal, ela tem informações, mas não informações qualificadas e a pronto momento. Então ela já tem algumas informações. Por isso que existe a necessidade do contribuinte fazer a declaração. Porque a partir do momento que a Receita Federal tiver acesso irrestrito e a tudo que precisa saber sobre renda do contribuinte, a Receita Federal não mais precisará receber sua declaração. A própria Receita já gerará seu imposto de renda e te mandará. Mas isso ela não tem ainda toda essa... porque isso tem que ter todo um sistema de informação, um sistema informático, teria que ter mais auditores fiscais para poder fazer essas conferências e poder lançar esse tributo em si do imposto de renda. Então, por isso, hoje, a necessidade da declaração, e a Receita vai buscando mecanismos para poder mitigar essa falta de informação para o contribuinte. Então, o contribuinte que deixa de informar sua renda, seus bens, seus direitos, a Receita Federal tenta entender se ele está fazendo corretamente. Se estiver incorreto, ela intima para entender. E aí ela vai te intimar e você vai responder se deve, se não deve, o porquê daquela transação. E aí é uma suspeita, né, Guilherme? Então, daí essa necessidade de uma sonegação que está ocorrendo por transações via Pix. A gente consegue estimar o tamanho dessa sonegação, o tamanho dessa suspeita? Olha, infelizmente, não consigo enxergar uma evidência real se existe uma sonegação ou não e qual seria a quantificação dela, porque isso é muito relativo e muito subjetivo, porque existem transações, não é porque um contribuinte ele está ali rodando na sua conta 5, 6, 10, 15, 20 mil, que quer dizer unicamente ser renda. Então, nem sempre é renda. Tem profissionais liberais que recebem o valor posso dar um exemplo aqui em relação a nós advogados. Tem um processo judicial, no final o meu cliente ele recebe um valor. Então, ele é restituído pelo governo por alguma situação. E, normalmente, esse valor ele é transferido para a conta do meu escritório. Pós recebimento da conta do meu escritório, eu retiro a parte dos honorários e ali, então, eu distribuo para o meu cliente o que é dele para receber. E teve uma grande movimentação bancária. Então, não necessariamente esse dinheiro que entrou foi uma renda. Então, por isso que eu falo que é sempre uma suspeita e a Receita vai me intimar para eu poder me explicar. Eu tenho que ter toda a documentação guardada para poder explicar. Eu dei esse exemplo de advogado, mas existem diversos outros exemplos de profissionais que entram dinheiro na conta dele
deles e não necessariamente é proveniente de renda. Então, isso, o contribuinte ele tem que guardar essa documentação para caso venha uma intimação da Receita Federal, uma autuação, ele possa, então, se defender. E aí, nesse caso, pega muito, principalmente para aquele trabalhador autônomo, né, Guilherme? Não só trabalhador autônomo, mas também aquele microempresário, ou seja, o cuidado, principalmente com essa documentação da comprovação das transações financeiras, tem de ser ainda maior. Com certeza. Todo mundo, assim, deveria ter uma educação financeira e um controle financeiro muito melhor e maior. Era algo que deveria até ter nos nossos colégios. Nossa educação fundamental deveria vir com essa educação financeira para que nós não soframos com isso futuramente. Teremos que pagar multa, imposto indevido por conta de falta de informação que você deixou de guardar. Mas profissionais autônomos, profissionais MEIs, profissionais ali que tem o recebimento do trabalho dele estar junto com a sua conta pessoal, esses têm que ter muita atenção, porque pode ser que entre dinheiro na conta dele e de fato não é uma renda dele, é um custo que ele tem, um gasto, ou é um empréstimo que ele pegou, ou é alguma situação, uma situação muito atípica que ele terá que se explicar posteriormente para a Receita Federal. Então, o ideal é que ele guarde todas as informações, se tiver forma de fazer um contrato de gaveta entre particulares para poder se explicar posteriormente caso venha uma intimação. E aí eu ressalto essa parte, caso venha uma intimação, porque não necessariamente a Receita Federal conseguirá ou irá atuar o contribuinte porque teve movimentações acima de 5 mil. Ela sempre vai auferir essa situação. Então, ela vai entender sua declaração de imposto de renda para ver se ela vai fazer ou não uma atuação. Isso acontece muito. Mas agora, se eu puder, eu gostaria de trazer uma ressalva para os contribuintes, para eles sempre ficarem atentos às suas movimentações bancárias e a tudo, não só a movimentação bancária. Por exemplo, se você faz a compra de um veículo, a partir do momento que você faz a compra de um veículo, se era um veículo usado, o anterior dono, se ele tivesse colocado no seu imposto de renda, ele irá então fazer a sua retirada do imposto de renda e no imposto de renda dele ele vai informar para quem ele vendeu esse veículo. E aí eu sou uma pessoa autônoma, não declaro imposto de renda, ou eu declaro na faixa de isenção, e aí eu comprei um carro, e esse carro veio para o meu nome. O antigo proprietário vai declarar isso dentro do imposto de renda dele. E essa informação a Receita terá. E além disso, dentro do ano, eu tive gastos com médico, com remédio, tirei nota fiscal, igual em Goiás tem a nota fiscal goiana, que você declara as compras. A Receita Federal vai falar, opa, ele está declarando que ele está na faixa de isenção, mas ele tem um custo mensal de R$8 mil. Aqui tem o carro que ele comprou, que é no valor de tanto, tem o médico que ele foi, tem o dentista que ele foi, tem o medicamento, e isso será incompatível. Então, a Receita Federal vai te verificar. Guilherme de Ferreira, diretor adjunto da OAB de Goiás, nessa conversa aqui com a gente, tirando algumas das várias dúvidas que o brasileiro tem com relação a esse tema. Guilherme, mais uma vez, obrigada por essa conversa. Até uma próxima. Até uma próxima. Eu agradeço. Bom dia a todos. Bom